Me conta a verdade, você já colocou aquele seu melhor cliente num pedestal? Fez tudo para ele, estava ali 100% disponível e mesmo assim ele negociou com outro e comprou de outro lugar? Não deu valor para tudo que você estava fazendo para ele e, sinceramente, eu quero que você comece a repensar se ele é tão importante quanto você está imaginando. Muito mais do que sobre resolver essa situação, eu também vou te ensinar aqui hoje a respeito de um rapport que você vai fazer uma conexão muito maior com o seu cliente sem superestimar e sem subestimar também ninguém. Vamos falar sobre isso aqui? E aí, meu povo, como é que vocês estão? Miriam Xavier aqui para mais um episódio do Agro é Vendas, nosso podcast que está aqui toda semana trazendo conteúdo de muito valor, trazendo discussões que as pessoas não trazem e não fazem por aí. E é por isso que eu já vou te pedir aqui no início para curtir aqui o nosso episódio, para seguir o nosso canal e para mandar esse episódio para todo mundo, porque afinal de contas, as pessoas acham que estão com todas as negociações e todos os clientes aqui, ó, entre aspas, nas mãos, e na verdade está aí, ó, perdendo cliente para o mercado, porque não está sabendo fazer uma conexão verdadeira, um risco muito grande que existe, né? De quando a gente tem uma confiança em excesso até, para quem já está no mercado há muito tempo, e tem um episódio, vou deixar até aqui no descritivo, aqui como referência, que é o episódio sobre esse excesso de confiança que às vezes te atrapalha, mas às vezes também é porque a pessoa não sabe construir essa relação e às vezes é o oposto disso. Ao invés desse excesso de confiança, às vezes o que a pessoa está sentindo é falta total de confiança e ela acha que o cliente é sempre muito importante. Já viu? A pessoa que vai fazer uma negociação com um grupo grande, uma fazenda maior ou uma loja maior e a pessoa treme na base e ela chega lá querendo oferecer tudo que ela pode e não pode, de desconto, de condição, antes às vezes até do cliente pedir, né? Porque às vezes a pessoa acha que tem que fazer tudo para o cliente para ele gostar dele. Por favor, vamos parar com essa história por aí. Temos aqui um assunto importantíssimo para discutir. É importante também no sentido contrário, não só de você supervalorizar o seu cliente, mas da pessoa que às vezes subestima, ou seja, acha que sabe mais que todo mundo, chega lá querendo contar tudo e falar e explicar, e o cliente está ali parado, cansado de te ouvir, e talvez não. Normalmente, essa pessoa ela não percebe que ela está sendo inconveniente, que ela está falando demais e ela persiste ali falando e achando que está todo mundo achando ótimo ouvir ela, mas na verdade as pessoas estão só esperando ela parar de falar para ter algum espaço de fala ou para depois dizer que não vão querer mais. Então, tem muita coisa para a gente falar nesse episódio aqui de hoje. Meu Instagram tá aqui embaixo, LinkedIn também, pra gente continuar essa conversa. Eu quero saber como é que você lida no dia a dia com essas situações. Se você já recebeu alguém vendendo aí, né? A gente fala muitas vezes aqui no Agrovendas, trazendo muito essa situação do produtor, eu cito loja, né? Mas eu sei que aqui tem muita gente ouvindo Agrovendas ou assistindo, que é o outro lado ali, né? É o comprador. É a pessoa que está dentro da loja e está recebendo um monte de RTV, fazendo um monte de coisa errada por aí. E eu recebo muita mensagem e também ouço de clientes meus que têm revenda que, meu Deus do céu, as pessoas estão super despreparadas. Tem episódios aqui para trás também que a gente tem que conversar com o produtor, né? Para falar, putz, tem muita coisa que as pessoas fazem e não estão sabendo como lidar com as mudanças que tem, né? Mudança de gerações, mudança da forma de negociar, da quantidade de informação que o seu cliente tem acesso. É diferente realmente hoje e a gente não pode continuar fazendo vendas assim como fazia só a vida inteira e achando que está tudo certo, achando que a sua carteira está aí na sua mão e na verdade ela está correndo entre seus dedos e indo embora. Então, vamos entender aqui, quando eu falo de criar uma conexão verdadeira com o cliente e de fazer rapport, talvez você já tenha ouvido essa expressão por aí e quem já ouviu vai ter que desconstruir aqui comigo hoje. Quem nunca ouviu vai aprender aqui, já vai aprender de um jeito diferente. Por quê? O que as pessoas ensinam muitas vezes sobre rapport é de falar assim, você tem que criar uma conexão com o cliente, então o seu cliente está ali, na sua frente, de braço cruzado, você vai também cruzar os braços e depois aí você solta o braço para ver se ele também solta, ou seja, é como se fosse um espelho do outro e aí você vai abrindo a comunicação e abrindo um pouco ele para essa negociação e para essa conversa através
de algum gesto que você faz, através do seu tom de voz diferente, mas assim, de verdade, é muito mais do que isso, rapport. Para você criar essa conexão com o seu cliente, desse jeito que você espelha um pouco o que ele está fazendo, né? Você faz igual e depois você tenta fazer uma outra ação diferente para ver se ele muda também. Isso, na verdade, gente, é o detalhe, é o reflexo, é a operação acontecendo ali, a ação acontecendo. Só que lá dentro de você, tem que começar antes. O rapport começa com uma vontade de conexão verdadeira lá para o princípio de conversa, tá? Nós vamos desconstruir isso aqui hoje mesmo. Então começa você querendo se conectar de verdade com o seu cliente, tendo aquele interesse sincero, não só porque você está afim de negociar, bater sua meta, ganhar comissão aí, todo mundo quer, tá? Não estou dizendo que você não pode querer, não. Só que se isso for a única coisa que te move, a primeira coisa que está na frente, primeiro, e principalmente, quem tá aí desesperado, ó, esse episódio vai ao ar em julho de 2025, ou seja, a gente tá virando já, né? Já virou pro segundo semestre. E quem considera o período normal do ano aí já tá entrando um pouco de desespero, porque não vendeu, não faturou muito no começo do ano e agora tem que fazer a meta. Quem tá em mercados que são específicos, que rodam mais nesse segundo semestre do ano, que é, por exemplo, o mercado de café, agora tem um fechamento grande de negócio nessa fase, ali o pós-colheita. Também para o mercado de cereais, agora roda muita coisa. Então, dependendo do mercado onde você está, de repente já está batendo um certo desespero, certo? E a primeira coisa que vai acontecer, que eu preciso te contar, o seu cliente, ele percebe esse seu desespero para fechar rápido, essa sua ansiedade para fazer uma venda. E vendedor ansioso, para mim, é a mesma coisa de pedido não fechado. Tem grande chance de você, se fechar, vai fechar com uma margem baixa, porque o seu cliente vai te espremer se ele estiver prestando atenção de fato com consciência, e até se ele não tiver consciência, gente, a pessoa do outro lado, ela se sente incomodada. Pensa você entrando numa loja e você tá ali com um vendedor em cima de você, desesperado, querendo te mostrar um monte de coisa, e você percebe que ele tá insistente com você. E que ele tá ansioso, doido pra você comprar alguma coisa, te mostrando um monte de opção de coisa que você não quer, que você não gosta, que ele nem te perguntou se você quer. Você não tá convencido a comprar, mas ele quer te vender. Não é chato pra caramba? Não incomoda? E às vezes você deixa de comprar e você sai da loja porque tá te incomodando? É a mesma coisa. Então, o seu cliente, ele tem que sentir que você tá ali conectado com ele, com o intuito de ajudar ele através de uma solução que você está levando, de realmente ser parceiro dele, não ali no desespero, na ansiedade. A ansiedade, ela passa, ela transparece muito. Tem até algumas pessoas que falam a respeito disso, né? É uma expressão assim, ó, que a confiança tem cheiro. Já viu? Confiança, ó, tem cheiro. A pessoa confiante, ela chega, ela fala, ela explica, ela ouve o outro também com atenção. Não é só a pessoa que fala muito, tá? Confiante é a pessoa que tá ali presente, prestando atenção no cliente. Agora, a falta de confiança, ela também tem cheiro. As pessoas percebem rápido isso, mesmo que inconscientemente elas percebem, elas não estão tão afim de fazer negócio com você do que quando você passa confiança. Então, acalma seu coração, vai lá, respira, vai ter que fazer um planejamento melhor, vai ter que se preparar para essa visita, para essa negociação, já que é uma negociação importante, mas com um pequeno detalhe. Para de achar que o seu cliente é tão importante, que aquela negociação é a maior e a mais importante da sua vida, porque se você for para uma negociação assim, já está indo com grande chance de dar errado. A gente precisa, obviamente, fazer muito mais coisas aqui para a gente se sentir confiante, para a gente estar preparado para uma negociação, então estudar sobre negociação, fazer um bom planejamento e análise antes, fazer uma organização melhor do seu ano, da sua carteira. Tem tanta coisa aqui que, se eu for falar aqui, eu vou praticamente fazer uma lista aqui de aula que a gente tem dentro da mentoria, eu vou ficar aqui horas falando, e eu preciso ir direto ao ponto do episódio de hoje, que é, apesar de tudo isso que você precisa fazer, eu quero que você entenda assim, ó, tem muita coisa que você precisa fazer antes para você construir essa confiança em você. Pega isso. E quando você vai para uma negociação, então, você vai fazer uma visita, uma reunião com o seu cliente, você precisa estar confiante, estar com informações ali já para levar para a conversa e
muito interessado em fazer a diferença no negócio dele, na vida dele até, e aí que a gente começa a fazer um rapport, ou seja, se conectar com o cliente quando a gente tem interesse sincero. Tem um outro episódio bem recente agora, que é um episódio que eu falei sobre storytelling, sobre contar histórias, e é uma forma de se conectar com o seu cliente. Eu vou deixar aqui no descritivo também, aqui embaixo, para você pegar depois e ouvir esses episódios que eu vou indicando aqui, porque vão, trazendo mais ideias, ajudando você a construir isso mais, né? Então, entendendo que eu preciso gerar conexão com o meu cliente, que rapport não é simplesmente eu agir, eu mudar de postura, eu colocar o braço numa certa posição, eu falar num tom de voz parecido com o meu cliente e usar expressões parecidas com as que ele usa, tudo isso é interessante pra caramba, mas isso aí é a ponta lá na frente de algo que você construiu antes, que eu já falei aqui, já expliquei, e vamos pegar lá pelo começo, né? Lá pelo desejo de você se conectar com o seu cliente. Qual que é o risco de você colocar o seu cliente num pedestal? Primeiro, a pessoa que está ali 100% disponível para você, que ela faz tudo que você pede, que tudo para ela é sim, todo horário que você liga, ela te atende, tudo que você pede para ela fazer de horários e dias diferentes ali, ela pode, sempre pode, ela nunca tem um outro cliente para visitar, ela não tem, será que essa pessoa realmente está tão disponível assim? E aí você se coloca às vezes numa situação que o seu cliente para de te valorizar porque ele acha que você está ali muito por conta dele. Sendo que, na verdade, gente, até quem tem uma carteira muito enxuta de cliente, quem atende aí regiões, por exemplo, de Mato Grosso, algumas pessoas ali numas regiões da Bahia, e tem outras regiões do país também, tá? Mas é porque são algumas regiões, assim, que a gente vê que as pessoas têm, às vezes, a carteira muito pequena, tem pouquíssimos clientes. Em Minas tem, em São Paulo tem, enfim, tá? Mas são poucos clientes porque são clientes grandes. E aí existe um risco muito grande de trabalhar desse jeito, mas se é a forma que você trabalha, e já falei, tem que continuar prospectando, tem que continuar conversando com outras pessoas, não dá para só ficar com essa carteira restrita, mas independente, se você coloca o seu cliente num nível de importância, que para ele tudo é sim, e você está dizendo inclusive muitos nãos para você mesmo, para sua família, para sua vida, para sua saúde, só para dizer sim pro seu cliente o tempo inteiro, ele não vai te valorizar do jeito que ele valorizaria se você estivesse fazendo outras coisas também. Coloque isso na sua cabeça de uma vez por todas. Segundo, você precisa levar para ele informações que façam ele te valorizar. Não é simplesmente estar ali, dedicar seu tempo inteiro, sabe? Então tem outras coisas que fazem o seu cliente valorizar você, porque você se coloca diferente ali do que as outras pessoas, você leva informação diferente. Você também faz coisas interessantes que ele admira, que ele observa, o seu jeito de liderar a sua própria vida, o seu jeito de se organizar, de fazer alguma atividade física, não sei. Mas tem outras questões também que fazem o seu cliente te admirar e não é só sobre ter tempo disponível para ele, entende? E aí, ao invés de você fazer isso, ou o lado oposto disso, que também é um risco muito grande, é a pessoa que se acha demais, né? O sabichão. É o que sabe tudo, é o que entende de tudo, que chega numa propriedade ou numa loja para conversar, só essa pessoa fala. E a gente sabe que em vendas é muito mais sobre você fazer perguntas e deixar o seu cliente falar do que você ficar falando o tempo todo, né? Se tem 70% do tempo você fala e 30% do seu cliente, tá errado, você tá perdendo a negociação, tá perdendo o espaço e a confiança com ele. Se ao contrário, já tá muito melhor, né? Não que tenha que ser levado a risca esse número, mas é muito mais sobre uma proporção em que você ouve o seu cliente e você pergunta mais. E a gente até recente ouvi umas pesquisas sobre isso, que a gente fala às vezes sobre 70-30, sobre 60-40, né? E, independente, né, de quanto for esse tempo, mas que é você ouvindo mais do que falando, mas a gente tem que levar em consideração o tempo que você também pergunta, né? As perguntas que você faz e o jeito que você pergunta, que não é só aquela pergunta seca. Então, assim, vou deixar isso para um outro episódio, tá? Mas presta atenção no quanto que às vezes você está se colocando como eu é que sei, sabe? E, gente, de verdade, às vezes assim, tem gente que fala assim, Miriam, não é possível que tem gente que faz isso. Tem gente. Talvez você que está ouvindo aí, se você está pensando nisso, nossa, não é possível que tem gente que faça, é porque você não faz. Mas tem tanta gente que faz esse tipo de atitude, tanto de se colocar muito abaixo, né, de se rebaixar em relação ao cliente, quanto ao contrário,
de achar que sabe tudo e não deixar a pessoa falar e achar que tá, né, abafando ali, que tá arrasando. É tanta gente que faz isso que eu preciso reforçar aqui e repetir e falar de novo, sabe? Não dá para ser assim. Ao invés de você ficar aí, né, perdido na hora de fazer uma visita, quem precisa às vezes de alguma dica, de uma orientação, olha, Miri, como é que eu falo então? Primeira coisa, quando você vai visitar um cliente e ele está fazendo alguma coisa que você não conhece, e observa em volta, às vezes algum produto que ele está usando que você não conhece, uma linha de produto diferente, uma tecnologia diferente que ele implementou, algo simples ali, pergunta para ele, olha, eu vi que você está fazendo isso, eu vi que você está usando essa linha de produto, o que você está achando? Me conta desse produto, não conheço muito ainda sobre, qual que é o problema, né? Pergunte ele sobre algo, tenha interesse sobre aquilo que ele está fazendo, que é diferente do seu dia a dia, que às vezes você não conhece. E tem muito assim, na hora de você falar algo, traz também a importância daquilo que você sabe, porque também não dá pra, né, como eu falei, se rebaixar e achar que é só ele que sabe. Então, se coloca também, mostra que você sabe, olha, de acordo com o que eu tenho visto em outros clientes, em outras propriedades, em outras regiões, de acordo com o que a gente tem visto dentro da empresa, porque não precisa ser só um resultado seu, pode ser um resultado da sua empresa, do resto da equipe, né? Em outras regiões, inclusive, você traz muito mais confiança na sua fala quando você conhece o que está acontecendo em outros lugares. E é isso que às vezes as pessoas esquecem, né? De conversar com as pessoas que trabalham dentro da própria empresa, que sabem tanta coisa, que poderiam trazer tanta informação. Qual que é um certo equilíbrio, entre aspas, tá? Não existe equilíbrio na vida em nada, né? É um eterno equilibrar, ou seja, é o verbo, né, de você ficar ali tentando se organizar. Mas o que seria algo mais interessante num rapport para a gente considerar que você está conversando de igual para igual com o seu cliente? Esse exemplo que eu dei da tecnologia, de falar sobre algo, né, perguntar sobre algo que ele está fazendo, é um exemplo. Outro é você trazer esses exemplos, e outro ainda é você prestar atenção de fato no que aquilo que você está vendo em volta, o que existe ali, ou no que você lembra de histórico daquela propriedade, do que você vem visitando ou vem conversando com outras pessoas lá dentro, e saber trazer informação para ele interessante também de acordo com o que você lembra e tem anotado daquilo que ele julgou ser interessante, disse que era algo importante para ele ou que estava preocupando ele, né? Então é você se preocupar com essa troca e, afinal de contas, você lembrar que mesmo quando uma negociação é importante para você, presta atenção nisso, mesmo quando uma negociação é muito importante para você, você também é importante para esse cliente. A solução que você está oferecendo, o produto ou o serviço que você está negociando, vai ajudar esse cliente a resolver um problema ou a não ter problemas futuros. E se você não confia naquilo que você está entregando para ele, se você acha que você está ali e ele está fazendo um favor de te receber, ele está fazendo um favor de comprar de você, aí é que começa errado a relação, sabe? Não existe uma negociação que saia bem quando você acha que você está ali porque o cliente está te ajudando. E pior ainda, né, gente? Quem é que vai lá na propriedade e fala, me ajuda aí, né? Que já está ali tão desesperado que o cliente está ali vendo ele como um coitado e não como uma pessoa interessante, de valor, um profissional que leva para ele informação, que agrega alguma coisa e que está levando uma solução de fato importante para ele. Aí você coloca o cliente mais ainda no pedestal que você está dizendo, olha, você está me ajudando aqui, você está me fazendo um favor. Não é por aí, né? Construção de confiança, construção de uma relação próxima leva tempo. Realmente não é numa primeira visita ou não é só em uma conversa, mas se você estiver um pouco mais conectado com isso e construir, acima de tudo, confiança, aí sim você vai conseguir numa conversa conduzir melhor aquela conversa e aquela negociação, você vai conseguir construir relacionamento com o seu cliente, com as pessoas todas que estão ali. Quando eu falo cliente, né, fico falando às vezes no singular, mas só para deixar muito claro, para a gente estar alinhado em relação a isso, eu estou falando de pessoas que estão. O cliente às vezes é um CNPJ, é um CPF ali que compra de fato de você. Só que a gente tá, sempre que eu falo o seu cliente, eu estou falando daquela pessoa com a qual você negocia, então pode ser que seja o produtor,
o proprietário da revenda, o gerente comercial, um comprador de qualquer um desses negócios, né? Qualquer pessoa ali, ele é a principal pessoa com a qual você negocia, mas nem por isso você pode esquecer das outras pessoas que estão ali em volta. Então, também criar esse rapport de ouvir as pessoas, de valorizar elas sem supervalorizar, mas de valorizar aquilo que elas sabem, aquilo que elas conhecem, mostrar o que vocês sabem também, para você não se colocar muito abaixo, mas também não se achar, né, a última bolacha do pacote. Sei lá se existe essa expressão ainda, essas pessoas ainda usam, mas veio aqui que eu acho que também tem a ver com isso para quem conhece. No fim das contas, quando a gente fala de vendas hoje, tem muito mais coisa acontecendo ruim, e aí não tem jeito da gente nem prever 100% e nem evitar 100%. Por isso que a gente tem que estar em movimento constante, tanto de crescimento, de capacitação, quanto de prospecção, para que a gente tenha, de fato, valor no mercado. Mas assim, mesmo que não dê para, né, evitar tudo que existe aí de perda de negociação e perda de clientes, é fato que não é só sobre conhecer o processo de vendas. Tem muita coisa, eu te garanto, que se você parar para estudar o processo de vendas como um todo, no detalhe, igual a gente ensina na mentoria aqui, você vai ver que tem muita coisa que precisa ser revisada ou que você precisa aprender de fato a fazer, independente de quantos anos você está no mercado, e que tem muita coisa além de processo de vendas que precisa ser feito. Você precisa se comunicar melhor, né? Saber conversar com as pessoas, saber se expressar para construir um relacionamento mais forte e mais robusto ali com o seu cliente. Você precisa trabalhar muito desenvolvimento pessoal. Não adianta falar que não gosta dessa palavra, não adianta falar que é besteira, porque não é. Hoje, as pessoas que mais estão no mercado sofrendo com estresse em níveis altíssimos, e a gente tem chegado em pontos que, assim, que me preocupam de verdade, não só de estresse, mas às vezes de desmotivação, de desânimo, do que for. Muitas vezes as pessoas estão perdendo cliente, perdendo mercado, deixando de bater meta, gente. Não é só sobre o processo de vendas ou qualquer coisa técnica que você possa aprender. É tudo isso muito importante, mas o real mesmo é, primeiro, você olhar para dentro e trabalhar sim desenvolvimento humano, você se desenvolver, você se capacitar, você fortalecer a sua confiança e descobrir por que você não está tendo confiança na hora de conversar, porque pode ser que tenha coisa aí que é só com psicólogo, que é só com terapia que resolve, tá tudo bem se for, né? É só contratar, tá fácil, é só buscar um terapeuta, mas assim, começa a pensar a respeito daquilo que está atrapalhando que você se conecte com outras pessoas. E, além de olhar para dentro, tem muito a ver também sobre quantas pessoas estudam sobre pessoas. A gente vê todo mundo querendo se especializar na parte mais técnica, então o pessoal sai da faculdade, passa uns anos no mercado, quer voltar e estudar fisiologia, solo, nutrição, não sei o quê, gente, importante demais, mas isso aí é todo dia que você tem que estudar, né, toda semana, sei lá. Agora, especialização em pessoas e estudar também diariamente, semanalmente sobre pessoas, eu vejo muito menos e é uma das coisas que a gente mais precisa para se conectar com o outro. Então, antes de ficar aí estudando se você vai cruzar o braço porque o seu cliente está de braço cruzado, sabe? Vai mudar o tom de voz porque ele mudou. Rapport é muito mais sobre você se conectar verdadeiramente com o seu cliente e eu espero que você tenha tido todos os direcionamentos, todas as ideias para isso aqui dentro desse episódio. Eu quero saber como é que você vai colocar isso em prática, então me manda mensagem no meu Instagram, no meu LinkedIn, tem aqui embaixo no descritivo. E a gente está com um programa de mentorias aqui, ó, de portas abertas e inscrições abertas para você que quer um acompanhamento para construir tudo isso que eu falei aqui, seja você vendedor ou gestor, para você construir autoconfiança, para você melhorar a sua comunicação e desenvolver muito ela aqui dentro, trabalhar todo o processo de vendas. Na mentoria de gestores é todo o processo de gestão de pessoas e liderança. Então, aqui embaixo, no descritivo desse episódio, tem um link para você clicar e a gente conversar a respeito disso. E eu tenho certeza que a gente pode te ajudar muito a colocar em prática o que eu falei aqui no episódio de hoje e a crescer, se desenvolver e continuar no mercado aí evoluindo. Vamos conversar sobre isso. Eu espero que você tenha muito resultado com o que eu falei nesse episódio de hoje. E eu te vejo por aí, fora da porteira.